Olá, no Evangelho de João estamos vendo Jesus caminhando, Jesus chamando pessoas para segui-lo, Jesus se revelando às pessoas que o encontram e pessoas decidem seguir Jesus Cristo. Até hoje pessoas seguem Jesus. Eu sigo Jesus, você segue Jesus. Nos dias de hoje nós estamos nos perguntando o que significa de fato seguir a Jesus. Vemos tantos evangelhos diferentes, tantas anunciações diferentes, tantas pessoas pregando conteúdos diferentes e todos dizem que é o Evangelho de Jesus. Muitas promessas são feitas em nome de Cristo. Pessoas dizem, se você seguir a Jesus, você receberá isso, você receberá bênção, você receberá cura, você receberá prosperidade, você receberá muitas coisas. O chocante quando lemos a Bíblia é que Jesus não faz estas propostas. Jesus Cristo diz que quem quer segui-lo deve negar-se a si mesmo. Quem quer segui-lo deve tomar a sua cruz. Quem quer segui-lo não pode amar ninguém, nem nada mais do que o ama. O chamado de Jesus é um chamado para negar-se a si mesmo, um chamado para reconhecê-lo como Senhor e Rei, um chamado para entregar sua vida para Ele. Mas sempre existiu esta tensão. Seguiremos a Jesus para nos entregarmos a Ele em gratidão a tudo que Ele já fez? Ou será que podemos seguir a Jesus para tentarmos tirar algum proveito? O texto que leremos hoje vai nos mostrar um pouco desta tensão. Tem gente seguindo a Jesus para entregar a Ele coisas muito preciosas. E tem gente seguindo Jesus para tentar tirar proveito. Vamos lá então? Vamos ver o que nos aguarda hoje? Então venha, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam, crendo em Jesus. Nós vimos no capítulo anterior a ressurreição de Lázaro e depois os fariseus, os sacerdotes, buscando Jesus para matá-lo. Vimos que o sumo sacerdote diz que é necessário que um morra, e que é melhor que isso aconteça do que toda a nação seja prejudicada. Ele não sabia, mas estava profetizando sobre a morte de Jesus em favor de todos os filhos de Deus. Nesse cenário de perseguição, Jesus ressuscitou Lázaro. As pessoas estão interessadas em saber quem é esse homem poderoso para ressuscitar. Nesse cenário onde Jesus está sendo perseguido pela liderança judaica, Jesus se retira então da região de Betânia. E o texto termina então dizendo que as pessoas estão procurando esse Jesus que ressuscita mortos. Estão curiosas. Será que ele vem à festa? Será que ele não vem? Agora o capítulo 12 diz que antes da Páscoa, uma semana antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. Já vimos que Betânia fica a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. E lá em Betânia estava Lázaro que tinha sido ressuscitado dentre os mortos. E ali em Betânia deram para Jesus uma ceia. Nesse cenário de ceia, a família de Lázaro estava lá, Marta, Lázaro e Maria. Marta servia,
Lázaro estava com ele à mesa e Maria vai fazer a ação de ungir Jesus. Toma uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus. O versículo 2 já nos mostra que quando Jesus chega em Betânia, a família de Lázaro está toda servindo a Jesus. Está toda pronta ali para se derramar aos pés do Mestre, para agradecer ao Mestre, para servi-lo. Eles montam então uma ceia. Imaginamos que Jesus estava lá, que os seus discípulos estavam lá. Os evangelhos de Mateus e de Marcos dizem que esta casa onde eles estavam é a casa de Simão, Simão que era leproso. Imaginamos lá então nessa ceia, Simão, o que era leproso, os discípulos, Jesus, uma confraternização, umas 15 pessoas talvez, nesta ceia. Lázaro está também e as irmãs de Lázaro estão lá. Marta está servindo e Maria toma a atenção aqui da narrativa. A narrativa vai nos contar em detalhes e dar ênfase nessa ação aqui generosa de Maria. Maria pega então um vidro, uma libra de bálsamo, ela tem nardo puro e esse nardo puro é muito precioso. E ela então ungiu os pés de Jesus. Os outros evangelhos vão dizer que ela quebrou o vaso, ou seja, ela usou todo. E que ela ungiu Jesus. A impressão que temos, lendo os outros evangelhos, inclusive, é que esse óleo foi derramado sobre o corpo todo de Jesus. É como se ela derramasse sobre a cabeça. E esse óleo fosse escorrendo sobre a barba, sobre o corpo. E então, quando chega aos pés, ela enxuga com os seus cabelos. Vemos aqui desde o início, desde o versículo 2, como Jesus é honrado, é desejado, é festejado, como essa família está se derramando aos pés do Mestre e dando a ele tudo o que tem de melhor, dando a ele algo muito caro, muito precioso. Então ela ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos e toda a casa ficou cheia com o perfume do bálsamo. Essa ação generosa deveria ser realmente algo muito chamativo, algo muito diferente. Alguém pegar algo tão caro, tão precioso e derramar sobre uma pessoa a ponto da casa toda resplandecer com o cheiro desse óleo tão especial. E essa generosidade chama a atenção daqueles que não são generosos. E aqueles que não são generosos ficam olhando e pensando, por que isso tudo? Por que você vai dar tudo isso para o Mestre? Por que dar tudo isso para Jesus? Por que não aplicar isso em outra coisa? É o que acontece. João nos conta que Judas tem sido um apóstolo inexpressivo aqui na narrativa de todos os evangelhos. Mas agora João dá voz para ele e diz que Judas, um dos discípulos, aquele que estava para trair Jesus, ele disse, por que não vende esse perfume? E olha, ele acredita que aquele perfume vale 300 denários. Nós sabemos que um denário é o valor de um dia de trabalho. Para arredondarmos aqui, imagine que um dia de trabalho valha hoje 100 reais. Então, se são 300 dias de trabalho, nós estamos falando de um perfume que custa em torno de 30 mil reais. É muito dinheiro, realmente, é de chamar a atenção. Em qualquer cultura, 100 dias de trabalho é muito dinheiro. E Judas está falando que deveria vender esse perfume ao invés de derramá-lo aos pés de Jesus. Acontece que João nos fala o seguinte, Judas não está preocupado com os pobres, porque a proposta dele é dar aos pobres, mas Judas era ladrão. E como ele tinha o controle do dinheiro, ele tirava o dinheiro que se lançava na bolsa. Enquanto uma pessoa, uma família, está entregando ao Mestre algo muito precioso, está recepcionando. Olha, imagine a cena da família. Lázaro estava à mesa com o Mestre, dando a honra de recebê-lo. Marta estava servindo a mesa e Maria embalsamando o Senhor, derramando aquele presente extravagante aos pés do Senhor. Que família dedicada ao Senhor! E como isso chama negativamente a atenção de Judas. Enquanto alguns são tão generosos e diante de Cristo perguntam-se o que posso dar, o que pode me custar servir ao Senhor, o que posso entregar mais ao Senhor. Outros estão pensando,
O que posso tirar do Senhor? Que proveito posso tirar do Senhor? Que benefício posso ter da presença do Senhor? A Bíblia nos diz que Cristo nos deu um benefício inimaginável, que Ele nos deu salvação. Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. E nos mostra a história de vários filhos e filhas de Deus, que viveram aqui nessa terra com muitas dificuldades. As histórias dos apóstolos, as histórias dos primeiros cristãos, a história de nosso Mestre Jesus. São todas histórias de muito sofrimento, histórias de vidas simples, histórias de valores diferentes dos valores desse mundo. Enquanto este mundo mede o sucesso pela riqueza, pelo dinheiro, pelo poder, Cristo mede o sucesso pela fé, pelo amor, pela compaixão, pela doação. Aquele que se doa me chama e te chama para que possamos segui-lo. Então, se você segue a Cristo, a pergunta é: o que posso fazer? O que posso dar? Como posso contribuir? Como posso ajudar? Como posso repartir? E certamente isso choca aqueles que não entendem a graça de Deus, aqueles que estão buscando apenas tirar proveito. E, infelizmente, muitas pessoas tentam apenas tirar proveito do relacionamento com Cristo. É bom lembrarmos que o convite de Jesus nunca foi esse. E que o que vemos de verdadeiros adoradores não é um relacionamento onde buscamos benefícios. Os verdadeiros adoradores se derramam ao pé do Senhor. Os verdadeiros adoradores doam, os verdadeiros adoradores se entregam, os verdadeiros adoradores são extravagantes na generosidade. E quando Judas disse isso, e João nos conta por que ele diz, Jesus diz: deixe Maria, deixe ela fazer isso, esse é meu embalsamamento. Os pobres, Judas, que você está dizendo que está preocupado, você terá oportunidade de fazer isso por eles depois. Você sempre terá os pobres aí, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus está dizendo isso porque ele está indo para a cruz. A próxima cena que o Evangelho nos traz é a entrada triunfal. A entrada triunfal é domingo de Ramos. Esse texto já começou dizendo para nós que é uma semana antes da Páscoa. Então estamos vivendo a última semana de vida de Cristo aqui na Terra. Não dá para dizermos se Maria sabia, imaginava que Cristo poderia ser morto, ou se é uma ação que Deus causou mesmo sem ela saber por quê, mas o fato é que ali Cristo estava sendo preparado para a morte que viria, estava acontecendo ali o embalsamamento do corpo do Senhor. Dali uma semana, Cristo seria crucificado, morto, sepultado, e nós sabemos que depois ressuscitado pelo Pai, e ressuscitado ainda andaria aqui na terra com seus discípulos, se mostrando, se revelando, até subir ao céu. Então deixe Maria fazer isso, é o que Jesus diz. Eu fico pensando que Jesus poderia dizer para Judas: Judas, você está preocupado com o dinheiro porque você está olhando para si mesmo. Você está preocupado com o dinheiro porque você é ladrão. Cristo poderia tirar as máscaras dele ali e confrontá-lo com a verdade que Cristo sabia. Mas ele não faz isso. Cristo tem uma atitude muito diferente da que eu e você teríamos. E aqui ele nos ensina, inclusive, a lidarmos com pessoas que estão errando. Ao invés de olhar para Judas e confrontá-lo e acusá-lo e constrangê-lo na frente de todo mundo, Cristo fala assim: você está dizendo que é para cuidar dos pobres? Ok, você terá a oportunidade, porque os pobres estão aí. Então você poderá cuidar dos pobres. E com isso eu vejo Cristo dando para Judas assim um caminho. Olha, toma o caminho da generosidade. Tome o caminho de olhar com atenção para os pobres. Você está dizendo que quer fazer isso com o recurso de Maria? Faça com os seus. Os pobres estão sempre aí e você pode cuidar deles. Mas ele não estava realmente preocupado com os pobres. E Cristo mostra isso para ele. Ele está usando uma desculpa, mas está preocupado apenas com o seu próprio benefício. E, infelizmente, é assim que o coração humano é, se Cristo não nos transforma. A nossa tendência, até quando ajudamos os pobres, é fazermos isso por orgulho, filmando e mostrando para os outros como somos bons. Ao invés de ajudarmos aos pobres, estamos exaltando nossa vaidade.
Mas Cristo continua olhando para o nosso pecado e nos chamando ao conserto, deixando aberta uma porta de conserto, deixando aberta uma porta de fazer o que é certo. E se não fazemos, é por conta da dureza do nosso coração, como no caso de Judas, não porque não tivemos a oportunidade de fazer o bem. E depois dessa fala de Jesus, fecha-se o cenário ali na casa de Simão, fecha-se a cortina e nós não sabemos mais nada sobre o que aconteceu. Só ficamos na mente com essa cena de que Jesus está sendo recebido alegremente, graciosamente, generosamente pela família de Lázaro. E que mesmo nessa festa da generosidade, mesmo nessa ceia da graça, algumas pessoas estão sempre perguntando como podem tirar vantagem. João ainda nos fala que a multidão dos judeus, numerosa multidão dos judeus, soube que Jesus estava ali e foram lá, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Você lembra que o capítulo anterior termina com a multidão se perguntando, será que ele vem? Será que ele não vem? Então, como era próximo, deve ter chegado a notícia em Jerusalém. Jesus está em Betânia e a multidão vai lá para ver Jesus. Mais uma vez temos a informação de que os principais sacerdotes ficam preocupados com isso e resolvem matar Lázaro também, porque muitos judeus estavam crendo em Jesus por causa de Lázaro. E o texto termina então nos contando que aqueles que são generosos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que servem ao Senhor generosamente, que são discípulos como Cristo manda ser, enfrentam perseguições como Maria enfrentou ali imediatamente, sendo criticada por seu ato de generosidade. Mas enfrenta não apenas as perseguições momentâneas, mas perseguições grandiosas como essa que se arma contra Lázaro. Agora, os principais sacerdotes, os líderes da religião judaica, querem matar Jesus e querem matar também Lázaro, porque eles se voltam contra Jesus. E o discípulo de Jesus proclama o que Jesus faz. Deixar o discípulo vivo é deixar alguém continuar proclamando quem é Jesus. Então eles querem acabar com a vida de Lázaro. E aí, sabendo que os discípulos de Jesus podem ser perseguidos, sabendo que a Bíblia nos apresenta um monte de mártires, os apóstolos são martirizados, muitos cristãos sofrem as perseguições, sabendo que servir a Jesus pode te custar caro, pode custar sua vida, pode custar seus bens, pode custar seu tempo, pode custar tanta coisa. Sabendo disso, você ainda quer seguir Jesus? Sabendo que Jesus não te chamou para que você tire proveito dessa relação, para que você seja apenas beneficiado, você ainda quer seguir Jesus? Eu te garanto que se você olhar para o que Cristo já fez, você seguirá Jesus. Porque tudo que seguir a Cristo pode te custar, tudo é incomparável ao que Ele já te deu. Seguir a Cristo pode te custar seus bens sim, porque tendo o coração de Cristo você pode ver pessoas em necessidade e você terá consciência de que ela vale mais para você do que os seus bens e você ajudará. Seguir a Cristo pode te custar seu tempo, porque você verá pessoas sofrendo que precisam de um conselho, precisam de um abraço, precisam apenas de uma conversa, de um ombro amigo e você, sendo seguidor de Jesus, as acolherá. Seguir a Cristo pode exigir de você que você compartilhe o Evangelho com outras pessoas e invista então muito tempo da sua vida na vida de outras pessoas. Seguir a Cristo pode te custar inúmeras coisas, inúmeras privações. Além disso, seguir a Cristo não é garantia de que você não ficará doente, de que não terá crises, de que não terá dificuldades ou de que você não morrerá. Se seguir a Cristo pode custar muito, e se seguir a Cristo não é garantia de uma vida boa e tranquila, por que seguimos a Cristo? Seguimos a Cristo porque sabemos o que Ele fez por nós. Seguimos a Cristo porque já recebemos de graça, vida e vida eterna. Seguimos a Cristo porque a nossa esperança não está nesta existência, não está neste mundo. Seguimos a Cristo porque Ele nos amou, porque Ele nos fez filhos de Deus. E agora quem vive em nós é Cristo. Essa vida de Cristo em nós tem que refletir nas nossas ações aqui na terra. Temos que andar como Cristo, temos que ter os valores de Cristo, temos que ser generosos como Cristo, temos que ser graciosos como Cristo. Então, sigamos a Cristo. Custe o que custar,
sigamos a Cristo. Vivendo dias de bênção, vivendo dias de dores, sigamos a Cristo. Vivendo prosperidade, vivendo perseguições, sigamos a Cristo. Nada, nada nessa terra pode ser comparado à bênção de sermos filhos e filhas de Deus. Olhe para o que Cristo já fez por você e você viverá grato. Você olhará mais para o que Ele já te deu do que os possíveis custos que esse serviço possa apresentar. Tenha em mente essa família tão grata, porque Jesus trouxe para eles vida, porque Jesus ressuscitou mortos, tão grata que doa tudo que tem. Lembre-se que Cristo também te deu vida, que Cristo também te ressuscitou, te chamou da morte para a vida. Entregue-se totalmente a Ele. Que Deus te ajude a enxergar o que Ele já fez por você. Que a obra de Cristo seja clarificada na sua mente. E que você se entregue para Ele totalmente, hoje e sempre. Foi uma bênção ler com você mais esse trecho da Bíblia. Que Deus te abençoe. Espero encontrá-lo então no nosso próximo estudo. Até lá, se Deus quiser.